Olá, pessoal! Então, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar algumas coisas do próximo conteúdo que a gente vai começar a estudar. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os sistemas, as substâncias puras e as misturas. Então, um sistema é uma porção delimitada do universo que esteja sendo alvo de um estudo, tá? Esse sistema ele pode ser aberto, fechado ou isolado. Um sistema ele é classificado como aberto quando ele permite a troca tanto de matéria quanto de energia com o meio ambiente. Ele é chamado de fechado quando ele permite a troca apenas de energia com o meio ambiente e chamado de isolado quando ele não permite nem a troca de matéria e nem a troca de energia com o meio ambiente. Uma substância pura seria um material que é constituído apenas por uma única substância. Tá? Na natureza, nós não encontramos nenhum material na forma de substância pura. O que nós encontramos na natureza são misturas. Para obter as substâncias puras, nós precisamos fazer alguns processos de separação, tá? Para conseguir as substâncias puras, isoladas, livres de qualquer influência de outro composto, tá? A substância pura, ela vai ter características e propriedades bem definidas, tá? E ela pode ser classificada em simples e composta. Uma substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico, como, por exemplo, o gás hidrogênio, que é formado por dois átomos de hidrogênio, o gás oxigênio, que é formado por dois átomos de oxigênio, e o gás ozônio, que é formado por três átomos de oxigênio. Uma substância composta, ela é formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, a água, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O sal, que é formado por um átomo de cloro e um átomo de sódio. E a amônia, que é formada por um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio. Então, as misturas são materiais constituídos por duas ou mais substâncias juntas, e nesse caso, as propriedades desse tipo de material vai depender da composição dessa mistura, da proporção entre as substâncias e de outras condições, tá? Então, as misturas elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea é aquela em que nós não conseguimos observar as substâncias que fazem parte dessa mistura. Como, por exemplo, água e sal totalmente dissolvidos. Se vocês fizerem um teste em casa e colocarem num copo de água uma colher de chá de sal, vocês não vão conseguir observar a presença de sal nesse sistema. Então, isso é uma mistura homogênea. Nas misturas heterogêneas, nós vamos conseguir observar os componentes, as substâncias que fazem parte dessa mistura. Por exemplo, um copo de água com uma colher de areia. Então, a água ela vai ficar em cima e a areia ela vai acabar ficando embaixo. Então, nós conseguimos observar as substâncias que fazem parte dessa mistura. Por isso, ela é chamada de heterogênea. Um exemplo bem simples de mistura homogênea é o ar. Então, o ar é uma mistura de diversos gases, né? E nós não conseguimos observar a presença de nenhum desses gases. Então, o ar seria um exemplo de mistura homogênea. Outro exemplo de mistura heterogênea seria um copo com água e óleo, por exemplo, né? A água fica embaixo e o óleo fica em cima, então nós conseguimos observar as substâncias que fazem parte dessa mistura. Fase é o número de regiões que nós conseguimos observar dentro da mistura, né? Ela vai ter vai ser uma porção delimitada dessa mistura e ela também vai ter características semelhantes dentro da fase. Então, em uma mistura homogênea, nós temos a presença de uma única fase. Nós chamamos os sistemas homogêneos de monofásicos. Nas misturas heterogêneas, nós temos a presença de duas ou mais fases. Então, por exemplo, água e areia. Seria um sistema com duas fases ou difásico, porque tem duas fases. Se fossem três fases, seria trifásico, quatro fases, tetrafásico e assim por diante.
Componente é o número de substâncias que fazem parte da mistura. Então, na mistura 1 aqui, água e sal dissolvido, nós temos 2 componentes. Na mistura de água e areia, nós temos 2 componentes. Por exemplo, se nós tivermos uma mistura de água, gelo e óleo, então nós temos, nesse caso, uma mistura que é chamada de heterogênea, classificada como heterogênea, porque nós conseguimos observar a presença da água, a presença do gelo e também a presença do óleo. Essa mistura, ela tem, então, 3 fases, né? Uma fase respectiva do óleo, uma fase do gelo e uma fase da água. E o número de componentes é 2. Por que é 2? Óleo e água. Gelo é água, só que no estado sólido, então é a mesma substância, por isso é o mesmo componente. Então, nós temos nessa mistura apenas 2 componentes. Então, a curva de aquecimento de uma mistura, ela é diferente da curva de aquecimento de uma substância pura que a gente viu nos nossos conteúdos anteriores. Então, quando nós temos uma mistura sendo aquecida, quando ocorrer os processos de mudança de estado físico, né, como aqui a fusão, passagem do estado sólido para o líquido, e aqui a ebulição, passagem do líquido para o gasoso, esses 2 processos eles vão acontecer em uma faixa de temperaturas, tá? A temperatura ela não é constante como o que a gente observou nas substâncias puras, né? Então, nas substâncias puras, durante a fusão e a ebulição que a gente já havia visto, a temperatura ela permanece constante. Nas misturas, então, nós temos trechos, né, para que aconteçam essas mudanças de estado físico. Então, ela não acontece com uma temperatura constante. Nós ainda temos 2 tipos de misturas, que são as azeotrópicas e as misturas eutéticas. As misturas azeotrópicas vão ter comportamento de substância pura durante a temperatura de ebulição, durante a ebulição. Então, nesse caso, enquanto a ebulição estiver ocorrendo, a passagem do líquido para o gasoso, a temperatura é constante. Nas misturas eutéticas, o comportamento semelhante a de uma substância pura ocorre durante a fusão. Então, durante a fusão, a temperatura ela vai permanecer constante.